Então nós vamos direto ao nosso assunto aqui. Hoje nós vamos falar sobre a cruz nos fez um. Nós vemos aí de uma série de mensagens, a cruz ainda fala, né? E ela continua ainda falando. O pastor Alessandro trouxe essa série de mensagens para nós e agora posteriormente nós cremos que a cruz ela continua ministrando nas nossas vidas, né? E hoje eu quero falar com os amados irmãos sobre a cruz que nos faz um. Então a cruz nos fez um. E antes de entrar no texto em questão aqui em Efésios, nós vemos aqui no capítulo 2, do 1 ao 10, né? Parece que está né? Ei, muito alto. Em Efésios aqui, o Paulo ele começa a escrever para os judeus e os gentios, e esse texto é o texto clássico, né, de Efésios capítulo 2, onde nós falamos sobre a graça que alcança todas as pessoas, que nos alcança, que alcança todos nós. E essa graça, na realidade, vem trazer em nós reconciliação, uma reconciliação com Deus e também uma reconciliação com o Pai. A graça que foi derramada sobre as nossas vidas, a graça que foi liberada para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e nós não precisamos fazer nada. Ele simplesmente morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e isso é tremendo. E isso é maravilhoso, queridos. E em Efésios aqui, o apóstolo Paulo, então, escreve aos gentios não judeus, mostrando que essa salvação, ela realmente é pela graça, do versículo 1 ao versículo 10, e agora ele começa a explicar, a partir então dos versículos que vamos ler aqui agora, né, sobre essa reconciliação vertical com Deus e também horizontal, entre nós, entre os irmãos, né? E nós vamos meditar nesses textos para entender o que o Senhor Ele espera de cada um de nós, que fomos alcançados por essa graça. Amém? Esse tempo em que nós vivemos numa polarização tão grande, né? Uns que ficam para um lado X, para o lado esquerdo, outros para o lado direito, outro para o centro, cada um tem o seu lado, né? E gera muita confusão no nosso meio. Isso não é só no Brasil, isso é dentro da igreja também. E Paulo fala muito sobre isso. Aqueles que eles tinham uma preferência por alguém, eram partidários por alguém, sabe? Uns que gostavam mais de Paulo, outros que gostavam de Apolo, alguns que falavam, não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, e eu sou de Cristo. Então você vê que isso vem desde os primórdios. Desde os primórdios, mas na realidade o Senhor Ele quer que tenhamos um amor real, porque Ele veio para nos dar vida com abundância e também para restaurar esse relacionamento que temos ou que devemos ter uns com os outros. Então, diante disso, desses versículos que vamos ver aqui, nós precisamos ter consciência de quem nós somos, e Paulo vai falar muito bem disso, agora a partir do versículo de número 11, do capítulo de número 2, e nós vamos ler então, nós vamos ler aqui picado, porque eu quero adiantar um pouco essa mensagem, porque ainda teremos a ceia logo após. Então Efésios capítulo 2, você abriu aí, versículo 11 e 12, amém? Vamos ler juntos? Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança, certo? Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa chamando a igreja a essa memória, e ele diz assim, olha, não esqueçam, vocês não podem esquecer de algumas coisas, e que ele cita aqui agora,
Ele não está apenas trazendo uma informação, mas trazendo aqui uma conscientização e conduzindo o coração daqueles ouvintes a reconhecerem a profundidade dessa graça que eles receberam. E Paulo aqui, queridos, ele descreve 5 realidades nesse texto. Porque ele diz aqui que esses gentios, eles estavam sem Cristo. Eles estavam separados ou alienados de Israel. No texto que nós lemos, estranhos às alianças, sem esperança e sem Deus. Ele leva então os gentios de volta a um tempo em que estavam completamente afastados. E não era apenas uma distância cultural, era uma exclusão espiritual completa. Esses homens então, homens e mulheres, os gentios, aqueles que não criam ainda em Jesus Cristo, eles estavam sem Cristo, alienados de Israel, estranhos à aliança, sem esperança e sem Deus. É assim que eles estavam. Porque não vou entrar em detalhes aqui, mas essa divisão, ela começa quando o reino de Israel ele é dividido. Depois que Davi morre, aí ele divide, se torna agora o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, com 10 tribos, eles começam a ter contato com outras tribos. E o Senhor tinha escolhido esse povo para ser o povo dele, chamado meu povo, ele diz. Ele fala para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que através de você, sabe, vai se tornar uma grande nação, vocês se tornarão uma grande nação. E eu abençoarei quem te abençoar, vocês serão o meu povo. Quando ele diz lá em Jeremias, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Era um povo então exclusivo do Senhor. Aí nessa divisão agora o reino do norte começa a ter contato e casar com outras mulheres de outras tribos, de outras religiões, vou colocar nesse sentido para que você entenda. E começa aquela mistura com aquele povo. Já agora o povo do sul, por mais que tiveram alguns reis que eram maus, outros que eram bons, mas eles permaneceram firmes nessa promessa. A separação então começa aqui. Por quê? Porque esse povo vai passando o tempo, eles são dispersos. No Velho Testamento, nós vemos isso. Quando chega agora aqui no Novo Testamento, alguns começam a voltar de volta para aquele povoado ali de Jerusalém. Mas aqueles que se achavam mais puros e mais purificados, mais santos, porque eram aqueles que não tinham corrompido, e eles traziam agora o nome de Deus, como eram o povo de Deus, que eram os judeus. Eles tinham esses povos que eles tinham sido dispersos, e estavam voltando agora como gentios, como aquele povo que se contaminou. E nós não podemos ter nenhum contato com esse povo, porque esse povo aí pode nos contaminar também. E eram das tribos, das 12 tribos de Israel. Então esse povo que era do norte, esse que eram os gentios agora que Paulo estava falando aqui. Inclusive, a capital ali do norte era Samaria. E é por isso que nós vamos ver lá no Novo Testamento, quando Jesus ele encontra com uma mulher chamada samaritana e conversa com aquela mulher, ela fica pasma, preocupada até mesmo, e fala assim: olha, o Senhor está falando comigo, porque além de ser mulher, e ele não deveria falar com mulher, eu ainda sou samaritana. Eu não sou um povo judeu. Eu não sou desse povo aí que o Senhor é judeu, por que o Senhor está falando comigo?
desde daquele momento, queridos, o Senhor ele estava querendo mostrar que Ele veio para todos. Para todos, Ele morreu na cruz do Calvário para toda a humanidade. O amor dele é para toda a humanidade. O amor do Senhor é para alcançar todos, todos. E agora ele vem aqui falando, Paulo em Efésios, falando sobre isso. Porque algumas pessoas elas tinham se convertido ao cristianismo. E ele começa a lembrar essas pessoas sobre isso, para que eles tenham a consciência de quem eles eram e como eles estavam antes de entregar a sua vida para Jesus. Ele diz, vocês estavam sem Cristo, alienados de Israel, separados totalmente, estranhos às alianças, às promessas, sem esperança. Vocês estavam sem Deus totalmente, porque nós ainda servíamos um Deus único, vocês serviam vários deuses. Então, nesses textos, ele começa lembrando os gentios de quem eles realmente eram, para que eles tivessem consciência e como eles estavam. E essa descrição, queridos, não é exagerada de forma alguma, é realmente um diagnóstico espiritual, porque a palavra do Senhor diz que nós estávamos realmente separados da glória de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus para realmente ter essa reconciliação com Deus. E aqui vai falar também sobre a paz e ter essa paz com o Senhor. E eles não estavam apenas distantes espiritualmente, mas eles estavam também socialmente e religiosamente excluídos, por causa da crença deles. Então, havia uma barreira ali entre judeus e gentios. Uma divisão mesmo, queridos, que parecia impossível de ser superada. É como o óleo e a água. É como o petista e o bolsonarista. Parece que é impossível você olhar e falar assim, não tem como ter paz entre esses dois. Só para você ter a noção, é mais ou menos isso. É como um flamenguista e um corintiano. É como um flamenguista e um palmeirense. É como um flamenguista e um atleticano. É como um flamenguista e um corintiano. É como um flamenguista e um São Paulino. Está vendo que todo mundo não gosta do Flamengo, né? Por quê? Vamos mudar, vamos para cá, queridos. Deixa o timão para lá, né? Ei, Flamengo. Mas enfim, vamos voltar para cá. Senão depois, nós estamos falando de amor e de paz, tá, queridos? Em nome de Jesus, amém? Mas enfim. Então era sobre isso. Ia muito mais além, parecia que nunca ia dar liga. Não teria como esses dois pensamentos se juntarem. Não tinha como eles andarem juntos por causa dessa divisão. Por causa desse pensamento, por causa dos julgamentos, por causa da exclusão, queridos. E é justamente esse cenário que Paulo traz agora também à nossa memória, para que a graça não seja tratada por nós como algo comum. Porque a gente olha agora para a graça, isso para nós agora, trazendo para a nossa própria vida. Às vezes nós olhamos para os textos bíblicos e nós também estamos assim. Às vezes nós precisamos trazer novamente a memória de como nós estávamos, como éramos, como fomos alcançados, o que Ele fez por cada um de nós, para que possamos, através dessa consciência, entender que Ele nos resgatou e Ele nos salvou. Não, como eu disse para os irmãos lá do curso de integração, para sermos apenas crentes 3S,
salvos, sentados e satisfeitos apenas. Não. Agora eu fui salvo, beleza. Agora Cristo me alcançou, beleza. Como dizem por aí, que se exploda o outro. Não. O Senhor justamente nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele mudou a nossa sorte, queridos. E agora já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E agora não é sobre nós, é sobre Ele e sobre o outro. Vocês estão entendendo? Não é sobre nós mais. É isso que o Evangelho fala. É renunciar o meu próprio desejo, a minha própria vontade em prol da outra pessoa, em prol do outro, para que possamos viver em paz. Para que possamos viver em paz. É fácil? Claro que não. Não estou falando aqui para você que é fácil. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai falar sobre as obras da carne. E aquelas obras da carne relacionadas no versículo 19, queridos. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, eu não sou crente. Porque a maioria desses negócios eu ainda cometo, eu ainda faço. Jesus amado, é justamente por isso. É porque não é na nossa força. É porque é pelo Espírito. A luta contra a carne e o Espírito. Gálatas ali, ele vai realmente falar sobre isso, mostrar para nós sobre essa dificuldade que temos. E a nossa luta contra a carne e contra o Espírito. Porque por nós mesmos nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos suportar. Então não é por nós, não é pela nossa capacidade. É por causa daquele que morreu. Daquele que morreu, mas ele ressuscitou para nos trazer paz e nos trazer reconciliação com Deus e também para com o outro. Amém ou não? Glória a Deus, querido. Quantos petistas tem aqui? Não levanta a mão. Eu quero falar um pouco disso, de política. Aí, os irmãos da integração também vão falar, poxa, pastor, mas você falou que nós como igreja, né, nós temos essa separação entre Estado e igreja, sim. Você não vai ver um político fazendo política aqui nesse púlpito, em nome de Jesus, porque a Igreja Batista tem essa separação. Mas como política, eu quero falar de política para você. Se tivesse aí do seu lado um petista bolsonarista, você pegaria na mão dessa pessoa e o chamaria de irmão? Você abraçaria ele e falaria para ele, Deus abençoe? Se você, bolsonarista, eu falei de quem? Do petista? Do petista? Do bolsonarista ou do petista? Enfim, se você que é bolsonarista, tivesse um petista do seu lado, você abraçaria ele? Daria um aperto de mão, falaria, paz do Senhor, meu irmão. Você tem uma camisa vermelha dessa, igual o Naldinho ali? Dá uma para mim. Se você, petista, que está aqui dentro, você olhasse para um bolsonarista, você teria coragem de abraçar ele, e cuidar dele, e amar ele, e falar assim, olha, independente das nossas diferenças, nós somos irmãos. Politicamente, beleza, eu não concordo nada com você, mas você ainda continua sendo meu irmão. Se precisar, conta comigo. Porque a premissa é aquela, né? Bandido bom, bandido morto. E aí eu vi isso, estou falando coisas que eu vi na internet. Aí petista fala assim, não, bolsonarista bom é bolsonarista morto. Aí o bolsonarista fala, petista bom é petista morto. Então nós estamos realmente amando as pessoas, querendo a morte delas? É só para raciocinar, é só para pensar. Porque nós não lembramos de onde nós saímos às vezes. Eu era um desgraçado. Hoje eu fui alcançado pela graça. Desgraçado é sem graça. Sabe? Não tem o estado da graça. Eu fui alcançado. Ele me amou e eu não merecia. Ele olhou para mim e ele me resgatou, mesmo eu não merecendo, para que eu pudesse amar outras pessoas. Eu estava separado, como disse aqui, eu estava sem Cristo. Eu estava alienado
de Israel, que é o povo de Deus. Eu estava estranho às alianças, às promessas do Senhor, sem esperança na vida, e eu estava sem Deus. Essa é a nossa realidade. Mas um dia Ele me resgatou. Ele te resgatou, querido. E agora, através desse amor e desse perdão, o que nós fazemos? Como eu disse, é fácil? Não. Mas nós precisamos a cada dia, sabe, ir para o nosso secreto e falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a suportar o fulano, beltrano, cicrano. Ou, faça de mim um cristão melhor e um cristão verdadeiro. E o Senhor começa a agir na nossa vida. Efésios capítulo 2, do 13 ao 16, Paulo agora nos traz uma consciência do que Cristo fez por cada um de nós. E ele diz assim, a partir do versículo 13 até o 16 nós vamos ler: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Amém, queridos? Então agora o texto ele muda totalmente a direção. Ele diz aqui: agora, porém, estão em Cristo Jesus. E essa pequena expressão, sabe, carrega uma mudança totalmente radical, queridos. Aqueles que estavam longe foram aproximados, não por esforço próprio, como eu estou dizendo aqui, mas pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. E aqui está o centro teológico do texto, porque agora ele fala sobre o sangue derramado. E o sangue foi derramado onde? Na cruz do Calvário. Foi na cruz. Foi na cruz. E não apenas como um símbolo, mas como um meio real de reconciliação. Paulo diz que eles encontraram o caminho, mas eles não foram trazidos ainda para perto. Então aqui há uma ação direta de Deus, mediada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, queridos. E ele diz: Ele é a nossa paz. E Cristo não apenas concede essa paz, Ele é Ele é a própria paz, Ele é a paz que nós falamos. O castigo, como diz Isaías, que estava sobre Ele, nos traz a paz. Essa paz tem um nome, essa paz se chama Jesus Cristo. E essa paz, ela se manifesta de forma concreta. Ele fez agora, como está descrito no texto, de dois povos, apenas um. E é isso que Paulo ele começa a falar aqui, trazer a consciência dos Efésios sobre o que Cristo ele realmente fez por cada um de nós. A inimizade ela foi desfeita, queridos. A inimizade agora ela foi desfeita. E eu acho interessante quando ele fala sobre deixa eu achar aqui o texto. No versículo 14, quando ele fala: porque Cristo é a nossa paz, Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos esperava. O muro que nos separava. Atenção, vocês estão atentos aí? Eu falei que nos esperava, ninguém me corrigiu. O muro de inimizade que separava. O pastor Alessandro, esses dias, numa mensagem dele, ele trouxe uma... Rapaz, ó. Agora que eu fui ver minha fotinha ali.
Boa, tá boa? Qualquer coisa tira outra, tá? Esse dia o pastor Alessandro trouxe uma mensagem e ele colocou aqui para explicar como era o templo, como era a divisão do templo. E eu não sei se vocês lembram, mas o templo tinha várias repartições, várias partes. E uma dessas partes era um pátio, queridos, onde ficavam apenas os gentios, separados. Antes de entrar literalmente ali para o templo, tinha esse pátio chamado Pátio dos Gentios, e tinha agora um muro que separava. Esse muro separava os gentios dos judeus, os judeus puros. Então aqueles outros que queriam adorar a Deus, iam lá para o templo, eram judeus mestiços, eles eram totalmente desconsiderados. Então vamos supor, nós estamos aqui adorando a Deus, aqui dentro, porque nós somos crente de verdade. Crente, todo mundo aqui foi batizado, todo mundo, graças a Deus, batizamos, beleza. Agora, se chegar alguém ali fora, e ele ainda não é cristão, não se rendeu aos pés do Senhor, é mestiço, é o crente Raimundo. Esse aí os novos vão gostar, eu sei que é velho. Sabe o que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Ri aí, gente. Gostou, Tiago? Essa eu não sabia. Então é um crente mestiço, o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. O que acontece? Eram separados. Aqui, só os puros. Lá fora, daquela porta para lá, só os mestiços, só quem não é crente. Não pode comungar da mesma adoração que a gente. Então existia esse muro de separação entre os judeus, os puros, e aqueles que eram mestiços. É isso que Paulo está falando. Agora Jesus Cristo, ele chega, queridos, e ele derruba esse muro de inimizade, de separação. Agora ele faz de dois povos um povo só, pelo sangue de Jesus. Agora não há mais separação, todos somos iguais perante o Senhor. E é assim que precisamos agir, e é assim que precisamos ser, queridos. Quando nós somos alcançados pela graça, nós não reivindicamos aqui o nosso poder e o nosso status, e nós vamos falar, porque Paulo fala sobre isso nos próximos textos. Esse muro agora de inimizade, não existe agora um mais santo, um mais poderoso, um mais crente, o mais, não sei, você pensa aí alguma coisa, não existe. Todos nós somos iguais perante o Senhor, todos fomos salvos pelo mesmo sangue, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E é por isso que nós chamamos um ao outro de irmão. De repente o sangue que corre na veia não é o mesmo, mas o que foi vertido na cruz foi o mesmo para me salvar e para te salvar. Amém, querido? Nós fomos feitos um. Então não há separação, querido. Não há separação. O Senhor é maravilhoso e Ele fez isso por nós, para nos reconciliar. A cruz, ela não resolve apenas um problema do pecado individual da humanidade, mas trata essa ruptura entre as pessoas. Eu não sei como que está você com fulano, beltrano e cicrano, ou até mesmo com alguém aqui dentro da igreja, querido. Mas a cruz, o sangue de Jesus foi vertido para que você tivesse paz com essa pessoa que está aí. Ou com essa pessoa que de repente você deixou em casa, ou que você não conversa, já tem não sei quantos anos. Se não for pela cruz, nós não conseguimos ter paz com ninguém. Se não for por Jesus, nós não conseguimos. Nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos liberar perdão, se não for pela cruz. Se não for por Jesus.
É somente o sangue dele, é somente quando reconhecemos, é somente quando entregamos a vida ao Senhor Jesus. Somente assim que nós conseguimos. Porque nós entendemos agora que nós seguimos um Cristo, um Deus maravilhoso e poderoso que morreu na cruz do Calvário, e antes de morrer, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali e diz assim, faz uma oração e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu estava falando isso com o Edson no sábado. Nós estávamos no discipulado e nós estávamos falando sobre isso, porque se não for por Jesus, nós não conseguimos perdoar. Se não for por Jesus, nós não conseguimos amar. Se não for por Cristo, nós não conseguimos caminhar com pessoas que pensam diferente. Então, o Senhor veio e derrubou esse muro de separação para nos fazer um, através da sua cruz. E Paulo, ele continua trazendo a nossa consciência, queridos, de que todos nós somos iguais. E a partir do versículo 17 ele diz assim: ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Então ele estava falando aqui, tanto aos gentios como aos judeus, vocês que acham que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, queridos. Glória a Deus por isso. Isso revela então o tanto que os gentios, ou o tanto que gentios quanto judeus necessitam da mesma graça. O quanto nós necessitamos da mesma graça do que aqueles que estão lá fora. Independente da sua posição social, independente do quanto você tem na conta, independente da sua cor, independente da sua beleza, todos nós carecemos da mesma graça. O Senhor, como ele diz aqui, ele, por causa do Senhor, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então não existe um mais espiritual do que o outro, não existe um menos espiritual do que o outro, não existe uma hierarquia, uma superioridade espiritual, independente do quanto você estudou, independente do seu título. Um pastor não é mais espiritual do que um membro da igreja por causa do seu título. O que canta aqui na frente não é melhor do que aquela pessoa que de repente não consegue cantar, não está no ministério. O que toca, o que recebe não é melhor. Ninguém é melhor do que o outro. Não existe um mais espiritual do que o outro. Não existe aquele que algumas pessoas falam assim, numa oração: Senhor, se eu tiver crédito contigo, Senhor, se eu tiver crédito contigo, em nome de Jesus, que se tiver algum demônio num raio de não sei quantos quilômetros, os novos não vão saber do que eu estou falando, glória a Deus, não estou falando de ninguém não, tá? Mas se eu tiver crédito contigo, num raio de tantos quilômetros, que todos os demônios agora, eles batem em retirada. Se eu tiver crédito, Deus está devendo agora alguém, certo? E às vezes a gente acha que nós temos crédito com Deus porque eu estou orando demais, porque eu estou buscando demais. Agora porque nós falamos isso também no nosso curso, tá, queridos? Né? Porque agora eu falo em línguas estranhas, então agora eu sou melhor do que a outra pessoa, porque eu tenho um dom diferente. Inclusive o dom de falar em outras línguas. Então sou melhor do que o outro. Não, nananina, não. Por causa de Cristo, todos nós temos o mesmo acesso ao Pai pelo Espírito. É tão interessante aqui, queridos, que nesse texto ele nos mostra a Trindade também. Porque ele diz agora, por causa de Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito.
Então não há pessoas melhores do que as outras, e nós precisamos pensar isso e precisamos trazer para a nossa realidade. Precisamos trazer para a nossa realidade. Igreja, comunidade. Igreja e comunidade. A minha avó, que ela sempre reclamava de alguém do ministério de louvor. Eu não vou falar igual ela falava, né? Porque a minha avó tinha uns ditados que era só Jesus na causa. Mas a pessoa descia daqui e ela passava perto da minha avó e a minha avó falava assim, ela nem olhava para mim e falava assim, boa noite, cachorro. Mineiro, tem esses negócios. Nem olhava para falar, né, cachorro pelo menos, fala um boa noite, cachorro, que tá bom. Nem cumprimentava. E aí a minha avó tinha uma birra de uma pessoa do ministério de louvor. Porque a pessoa descia como se, meu Deus, sou o melhor de todos. Porque eu, né, ministro, eu sou a melhor porque eu sou um cantor ou uma cantora. Nós somos iguais. Nós temos dons diferentes. Mas nós precisamos olhar uns para os outros, queridos. E como Paulo ainda fala, né? Olhar para Filipenses e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E olhar para o outro como se ele fosse ainda maior e melhor do que nós. Mas nas nossas igrejas estão cheios de pessoas melhores do que todo mundo. Rapaz, se o camarada começa a ler a Bíblia, encontrou os mistérios, as profundidades, as profundezas dos mistérios profundos, misteriosos da palavra de Deus. Né, pastor Manuel? Meu Deus do céu, essa pessoa nem vive. Não gosta de andar com pessoas normais. Não ando mais com pastor. Porque agora eu quero andar apenas com o apóstolo. E assim sucessivamente. Não existe, queridos, essa diferença, essa divisão. E o Senhor vem para destruir essa inimizade. Nós precisamos entender isso. E Paulo está falando sobre isso. Não existe privilégios para um ou privilégios para outro. Pelo amor de Deus. Nós somos todos iguais. O privilégio é ser salvo pela graça. Ser amado por esse Cristo. Nós precisamos quebrar a nossa crista, sabe? O nosso salto alto. E amar verdadeiramente as pessoas, queridos. E viver na simplicidade com que Cristo viveu. Sermos servos. Servir o outro. Servir o outro. Porque ele disse isso, né? Se você quer ser o maior, então que você seja o menor. Que você seja o menor. E isso às vezes nos preocupa como igreja. E eu quero abrir só um parênteses rapidinho aqui. Sabe, porque nós temos vários ministérios aqui. Então nós precisamos amar a igreja como toda e não como ministério, irmãos. Sabe? Todos nós que estamos aqui. Então se eu sou do ministério de louvor, eu preciso amar os outros ministérios, a mídia, se precisa de algo na mídia, eu estar pronto para auxiliar, para ajudar. Ministério infantil, se o ministério infantil precisa de alguém, o pessoal da mídia vai lá e eu te ajudo também. Mas isso parece que quando a gente vê alguém fazendo dessa forma, e tem algumas pessoas aqui assim, sabe, proativas, a gente fala, meu Deus, esse menino é de ouro, essa menina é de ouro, porque está precisando de alguma coisa, parece que dá um clique assim, essa pessoa já vai ajudar, mas todos nós deveríamos ser assim, nós não poderíamos ter essa divisão. É só por organização que nós temos os ministérios X, Y, Z, sabe? Mas quando eu estou passando aqui pelo pátio, eu vejo um copo caído, eu pego o copo, mas não. Já existe alguém aqui para pegar. Pago para isso. O irmão Áureo já está ganhando muito. Não pode pegar um copinho? Eu posso sair, ver se tem alguma coisa suja e limpar, mas eu não faço porque o irmão Áureo ele já recebe para isso, queridos.
Nós precisamos ser um corpo e amar a todos e cuidar de todos em nome de Jesus. Todos os ministérios, sim ou não? Amém, queridos? Todos os ministérios estão fechados aqui com a gente, amém ou não? Glória a Deus. Ministério infantil, vindo aqui, arrumando cabo aqui, Vinícius, ó, já pensou? Amém. Vinícius precisando, aquela loucura do batismo hoje, tinha que trazer trem para cá, trem para lá. Aí o Ministério Infantil falando, pode deixar, Vinícius, eu fiz um curso com o Agnaldo Ramos, eu vou mexer nisso aqui. Mas é isso, sabe? Esse espírito de união, de unidade, de comunidade, comum unidade mesmo. Foi para isso que Cristo nos salvou, querido. Para que Cristo nos salvou. Não foi só para ir para o céu, não. Porque às vezes nós estamos assim, o crente 3S que eu disse, né? Salvo, sentado e satisfeito. Não é só para ir para o céu, não. É para demonstrar essa grandeza e essa graça aqui na terra, sabe? Sendo bênção na vida do outro, sendo abençoador na vida do outro também. Eita glória, aleluia. E para encerrar, queridos. Quando eu falo que vou encerrar, vocês sabem, né? Para encerrar, versículo de número 19, 22. Paulo nos traz a consciência de que somos membros de uma mesma família. Ele diz assim, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, aleluia. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, para encerrar, queridos, Paulo agora apresenta uma nova identidade para todos nós crentes. Aqueles que antes eram estrangeiros, forasteiros, agora ele diz aqui, são concidadãos dos santos. Então a linguagem agora ela muda de exclusão agora para pertencimento. Eles agora fazem parte de quê? Do povo de Deus. Agora eles não estão estranhos, não são separados, não é um povo a quem, não. Agora Paulo chama eles de, agora vocês têm que ter consciência de que pelo sangue de Jesus, vocês se tornaram agora povo e povo de Deus, mas ele vai além, são também membros da família de Deus, membros da família de Deus. Vocês estão entendendo sim ou não, queridos? Glória a Deus. Nós falamos, algumas pessoas falaram isso hoje de manhã, na hora que iriam batizar. Nós somos membros dessa família maravilhosa, grande, sabe? Do povo salvo por Jesus Cristo, por esse Cristo maravilhoso. Nós fazemos parte dessa família. E não é apenas uma questão de cidadania, mas é uma questão de relacionamento. Nosso relacionamento, nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionar, queridos. É claro, nós não vamos aqui também sermos ignorantes em dizer que agora você vai ter afinidade com todas as pessoas. Claro que não, mas a partir do momento em que Cristo começa a habitar no nosso coração, nós começamos a perceber as pessoas, a identificar as pessoas. Nós precisamos olhar nos olhos das pessoas, e isso parece que desapareceu do nosso meio, queridos. Às vezes as pessoas parecem que têm vergonha, sabe, de olhar para as pessoas, cumprimentar as pessoas. Outros até mesmo são criticados, mas a gente precisa ser curado. Porque eu sou um cara que eu ando rindo para tudo, não é verdade? É claro que tem meus momentos maus. Mas eu sei que não é fácil, porque esse sou eu. O Solano que sai, cumprimenta e dá paz para todo mundo. A paz é do Senhor, se o cara não quiser receber. Mas vou passando na rua, o cara olha e vê, paz, querido. O que é isso, paz? Né? Mas nós vamos olhando e percebendo as pessoas. E de repente as pessoas, elas precisam realmente apenas, pastor Alessandro, de alguém chegar no momento de oração, encostar no ombro dela,
e ela falar, sentia como se fosse o próprio Cristo encostando em mim. Meu Deus do céu, queridos, esse testemunho é forte demais. Mas muitas vezes a gente não percebe as pessoas. Às vezes simplesmente olhar para a pessoa, entender a dificuldade dela no olhar, perceber se ela está bem ou não. Muitas pessoas, eu até brinco, sabe? Às vezes você chega e fala assim, ei, graça e paz, querido, tá bem? Acabou. Se você falar, tá bem, aí é a oportunidade que Deus dá, né, Si? A pessoa já está precisando de alguém. Às vezes está precisando de uma palavra sua, é só dar o início para que ela chegue e fale assim, realmente, cara, eu não estou bem, não estou passando um dia bom, beleza, eu vou ser todo ouvido para você. Em nome de Jesus. Nós fomos salvos para isso. E de repente é uma pessoa, querido, que você olha e não tem empatia por ela. É uma pessoa que você não gosta, entre aspas dela. Ela está passando dificuldades e de repente as mesmas que você um dia já passou. E você pode ser um auxílio na vida dela. E essa pessoa faz parte da mesma família. E você é um irmão dela, é uma irmã dessa pessoa. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Que Cristo, Ele veio realmente para nos trazer de volta novamente a ter esse relacionamento. Não apenas com Deus, mas com o outro, com o próximo, em nome de Jesus.